A reserva biológica ele é um conceito de unidade de conservação destinado, tá, à proteção ambiental de determinados territórios, tá, com atributos muito específicos. Tá? Ou seja, é uma unidade de conservação fechada à visitação pública, entretanto, ele pode receber visitação agendada junto ao órgão gestor daquela unidade. Um parque nacional, ele tem quase os mesmos atributos. É uma unidade de conservação destinada a proteger determinados territórios com atributos muito específicos. Entretanto, ele pode receber visitação a partir do momento em que o visitante compre o ingresso. Assim, é muito simples. Existem algumas peculiaridades muito específicas entre Rebi e parque, mas no geral, o grosso modo, é justamente isso. É como essas duas unidades elas são apresentadas perante a legislação. Eu defendo a seguinte tese: sem sentimentos, sem emoções, nada disso. Vou me basear exclusivamente naquilo que é um atributo daquela região, ou seja, é integridade da floresta e como essa integridade ela favorece o fornecimento de água. Aqui, nesse momento, eu vou fazer uma pausa, né, porque eu preciso definir o que é fornecimento de água. Ou seja, a maioria das pessoas ela percebe esse termo, fornecimento de água, como aquela água que chega na torneira. Entretanto, tá, a água ela tem múltiplas funções, e uma delas é estabilidade biológica. A ausência de água, ele implica na mudança de todo um ecossistema, ausência ou escassez. Ele provoca profundas alterações em qualquer ecossistema, até nos mais secos do mundo isso ocorre. Tá? Então, água, antes de a gente perceber como elemento de uso humano, a gente tem que perceber ele como um elemento do ciclo hidrológico, ou seja, aquela coisa de choveu, permeia no solo, adentra o solo, a água ela evapora, essa evaporação ela gera estabilidade climática, estabilidade térmica. Tá? Qualquer pessoa que saia, por exemplo, vamos colocar aí, São João de Meriti, janeiro, lá para o dia 20 de janeiro, né, saia de São João e vá para Tinguá, ele percebe nitidamente como o clima ele é extremamente mais aprazível nesse ponto. E outro ponto também é o fornecimento de água para a população. Tá? Esse é um tema assim, um tanto quanto eu precisaria de outros vídeos, tá, para a gente adentrar esse assunto, porque fornecimento de água ele implica também em vários usos. Por exemplo, eu percebo água, né, para o meu uso, para tomar banho, lavar roupa, só que outras pessoas percebem essa mesma água como lazer, ou seja, a pessoa tem uma piscina, ela precisa de água. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa tem uma piscina de, vamos supor, de 30 mil litros de água, para aquela pessoa encher aquela piscina, eu estou falando exclusivamente de fornecimento de água em Tinguá, para aquela pessoa encher aquela piscina, alguém na outra ponta vai ficar sem. Ou seja, água, até para fornecimento humano, ele tem muitas significações. Mas o cenário político ele não está favorável para que seja aberta uma discussão sobre recategorizar ou repensar modelos de unidades de conservação.
Eu não estou me referindo a Tinguá, não estou me referindo a... Eu estou me referindo a todos. Todos. Saiu uma reportagem no Correio Brasiliense em que 334 unidades de conservação estão sob estudo. Isso significa o seguinte: esse estudo aponta, ou melhor, desculpa, esse estudo ele está sendo direcionado para flexibilizar unidades de conservação. Ele está sendo direcionado para supressão de unidades, olha só, hein, o absurdo, supressão de unidades de conservação. Algumas unidades simplesmente desaparecerão, tá? E outras terão a categoria de proteção rebaixada para um nível que a gente chama de uso sustentável. Tá? Inclusive, eu tenho muitas críticas a esse termo de uso sustentável, porque ainda é um conceito, um pensamento em disputa, onde cada setor constrói o seu conceito de acordo com a sua conveniência. Tá? Então, o que ocorre? Eu defendo, tá, a manutenção, tá, do status de reserva biológica por uma questão muito simples. Não é hora para se debater, tá, esse tipo de tema com a conjuntura política que temos. Assim, eu vejo como muito temerário, tá? Extremamente temerário, mesmo que seja tudo conduzido, tudo esteja sendo conduzido de uma forma assim bem aberta, bem democrática, transparente. Mas eu tenho receios, não é hora. Tá? Então eu vejo que a manutenção da reserva biológica ela é muito importante, tão importante quanto a criação de parques. Tá? Eu não sou contrário ao conceito de parque nacional, de maneira alguma. Da mesma forma que eu não sou contrário a empreendimentos, tá? De maneira alguma. Tá? Eu falo isso abertamente para todas as pessoas. Já levei pedradas por isso, de defender esse olhar, tá? Mas cada coisa no seu lugar. Por favor. Parque Nacional da Tijuca, excelente unidade de conservação. Itatiaia, muito bom, muito bom. E a gente tem vários parques nacionais no Brasil que estão cumprindo a sua função, né? De turismo sustentável, de oferecer ao visitante estrutura, né? De oferecer ao visitante uma experiência com a natureza muito diferenciada, tá? E esse visitante, ele está disposto, tá, a gastar dinheiro. Está disposto. Porque ninguém, por exemplo, sai, vamos supor, de São Paulo, né, até a Serra da Canastra, a Serra do Cipó, sem gastar dinheiro. Nós vivemos no mundo capitalista. O nosso modelo, né, civilizatório é baseado no capital. Então, a gente tem que tentar entender isso também, né? Não é simplesmente fechando, né, tudo dentro de uma jaula, emparedando, trancando, que a gente vai resolver o problema. Não. Problemas não se resolvem dessa natureza. Problemas se resolvem, eu acredito e defendo muito, que problemas se resolvem a partir do momento que tudo é colocado na mesa. Absolutamente tudo. Sabe? Sem manobras, sem estratégias de puxar algo debaixo da mesa. Não, tudo tem que ser colocado em cima da mesa para ser debatido. Um exemplo de abstração, né? Supondo que a recategorização seja bem sucedida e virar uma case de sucesso, outras unidades de conservação, tão ou mais frágeis, estarão expostas ao mesmo comportamento. Tá? Eu me preocupo não só com Tinguá, não é só isso. Eu me preocupo com várias reservas ecológicas, várias unidades de conservação, vários parques nacionais. Sabe? Então a gente tem que pensar um pouquinho em relação ao Brasil. Já imaginou? Por exemplo, Parque Nacional do Pico da Neblina. A pessoa entra, paga e tudo.
Já imaginou se aquilo deixa de virar parque e vira uma simples área de proteção ambiental? É complicado, é muito complicado. Parque Nacional do Xingu, também, área aberta à visitação mediante pagamento, acompanhamento da FUNAI, do IBAMA. Imagina se o Parque Nacional do Xingu deixa de existir, ou tenha a sua proteção flexibilizada. Imagina Abrolhos, imagina Fernando de Noronha, tá? Imagina a Parque Nacional do Iguaçu. Né? Imagina, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a Reserva Biológica de Poço das Antas. Imagina aquilo perdendo o status de reserva biológica. Imagina.